Boa noite a todos. Convido os irmãos e amigos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo número 2. Nós vamos dar continuidade à série de exposições nesse livro. João, capítulo 2. Por favor, abra aí a sua Bíblia. João, capítulo número 2. Se você olhar o título do capítulo número 2, pelo menos aí no início, você certamente vai já identificar o evento que nós iremos estudar hoje à noite. E por mais popular que seja o relato da transformação da água em vinho por Jesus, foi uma das formas mais fascinantes de evidenciar que ele era o Messias. Afinal de contas, nós estamos nos referindo a um milagre. Então, transformar uma simples água numa bebida como vinho é algo que vai muito além da nossa simples compreensão. E apenas um ser com poderes sobrenaturais seria capaz de realizar tamanho feito. Isso me faz lembrar de um episódio envolvendo o apresentador Danilo Gentili com o tragicômico Henri Cristo, uma figura religiosa que se intitula como o verdadeiro Messias. Durante o programa De Noite no SBT, você pode encontrar no YouTube, isso já faz vários anos, o apresentador Danilo Gentili, entrevistando o Henri Cristo, ele propõe que os dois tomassem uma taça de vinho juntos. Mas quando ali os figurantes, né, servem, eles colocam apenas água nos dois copos. E aí o Henri Cristo, olhando aquela situação, ele diz: "Ah, mas isso não é vinho." E aí Danilo Gentili disse: "Você dá seu jeito aí", né? Insinuando que se Henri Cristo fosse de fato o Messias, ele conseguiria transformar aquela água em vinho, o que certamente ele não realizou. O milagre de Jesus de Nazaré foi uma das formas que o apóstolo João usou para evidenciar o messianado dele. E unido ao sinal realizado, nos apresenta algumas verdades muito importantes para a fé cristã. Então eu convido você a ler comigo dos versos 1 a 11, e nós iremos estudar essa passagem hoje. A palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: "Encham de água esses potes." E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom e, quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós suplicamos a tua graça
para que sejamos assistidos em nossas fraquezas. Porque nós estamos diante da tua palavra, diante de verdades que são muito maiores do que nós. Mas nós queremos ser ensinados, e a nossa oração é que o Senhor abra o nosso coração para receber o ensino que vem do Senhor. Longe de nós qualquer orgulho, soberba, que em nós habite apenas um coração sincero e desejoso em mudar de vida e se assemelhar cada vez mais ao teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. A partir de agora, entre o início do capítulo 2 e o final do capítulo 11, nós entramos na seção do Evangelho em que João dá uma atenção especial a alguns dos sinais realizados por Jesus que evidenciam ser ele o Messias. Os dois primeiros sinais são apresentados dentro de uma estrutura concêntrica, eles possuem o mesmo centro. Acontecem ambos em uma cidade da Galileia chamada Caná. Primeiro, a transformação da água em vinho, aqui exatamente no capítulo 2, versos 1 a 11, e a cura do filho de um oficial, no capítulo 4, versos 46 a 54. Havendo um intervalo entre eles com alguns eventos importantes que falam sobre Jesus ser o Messias e a introdução da nova ordem da realidade espiritual trazida por ele. Então você tem no capítulo 2 esse primeiro milagre, você tem no capítulo 4 esse segundo milagre, e você tem no meio, entre esses dois milagres, muitos temas importantes para a fé cristã, como, por exemplo, a novidade do reino, que nós vamos falar um pouco agora. Tem o novo templo, nós vamos falar sobre isso na próxima semana. O novo nascimento, lá no capítulo 3. Nós temos a nova forma de adoração, no capítulo 4, com a mulher samaritana e assim por diante. Então, são temas importantes, a gente precisa dar uma atenção, mas até chegar lá nós temos esses dois sinais aí que acabam formando um ciclo que nós podemos chamar de ciclo de Caná. Exatamente porque começa e termina com os eventos da mesma natureza, os sinais, e no mesmo lugar, em Caná da Galileia, emoldurando assuntos vitais para a nossa fé e que também anunciam a pessoa e a obra de Jesus. Então, isto posto, começaremos estudando o primeiro milagre que abre esse círculo. Mas é necessário uma nota hermenêutica fundamental aqui. Quando nós lemos o Evangelho de João, e isso também se aplica a outros livros do Novo Testamento, mas o Evangelho precisa ser lido considerando três camadas. Uma primeira camada é da história propriamente dita. Então, tudo que nós lemos aqui faz parte da história. Então, aconteceu aquele evento ali. Uma segunda camada que deve ser considerada quando nós lemos o Novo Testamento, o Evangelho de João, é a seleção dos eventos e diálogos da narrativa. Então, João, ele não escreve tudo o que aconteceu. Ele vai selecionando alguns momentos, alguns eventos, algumas falas, porque ele tem uma intenção. E com essa intenção, nós vamos para a terceira camada, que são as intenções teológicas tanto de Jesus como de João. Então, quando nós lemos o texto, nós sabemos que Jesus fala algumas palavras e age de determinadas formas, porque ele precisa ensinar verdades mais profundas. Ao que João, entendendo isso e às vezes indo além, entendendo um arcabouço maior da teologia do Novo Testamento, ele então traz algumas verdades também profundas para a nossa fé, que em uma só leitura dificilmente dá para perceber. 2, 3, 4, você começa a entender algo, mas a partir de outras várias leituras fica mais evidente. É por isso que alguns estudiosos do Evangelho de João acreditam que quando João escreve, ele escreve com esse intuito, que o seu evangelho não fosse lido apenas uma vez, para que todas essas nuances fossem percebidas à medida que as pessoas fossem lendo o seu livro. É o que nós vamos perceber aqui, adentrando nesse exato momento no texto.
Então, versos 1 e 2 da palavra do Senhor, o texto bíblico diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então o texto começa falando de 3 dias depois. 3 dias depois do evento registrado sobre o diálogo entre Jesus e Natanael, no capítulo 1, versos 43 a 51. Estes 3 dias acabam, de uma certa forma, fechando aquela primeira semana do ministério do Senhor Jesus, que é apresentada por João. Aqui no verso 1, na parte B, entrando no versículo 2, na parte A, nós percebemos que Jesus ele foi convidado para um casamento, juntamente com os seus discípulos, em um casamento que a sua mãe, Maria, já estava. O convite a Maria e a Jesus podem indicar que o casamento era de um parente próximo da família. E a atitude de Maria frente à necessidade, mais um pouco à frente na narrativa, ali com relação ao vinho e à continuação da festa, pode indicar também este nível de parentesco com as pessoas que estavam ali. No versículo 2, na parte B, já no final, nós temos a menção aos discípulos de Jesus. Então, provavelmente aqui nós temos André, João, Pedro, Filipe e Natanael, que foram com Jesus para essa festa, por causa da cronologia dos fatos. Então, são poucos dias, então é muito inviável que Jesus já tenha conseguido ali cativar os seus 12, de acordo com o que nós lemos nos demais evangelhos. Apenas lá no capítulo 6 é que nós vamos ter a primeira menção aos 12 no evangelho de João. Então é provável que esses discípulos estivessem com Jesus nesse casamento. Agora, atenta bem aqui. Se nós considerarmos que os leitores imediatos do Evangelho estavam familiarizados com o Antigo Testamento, o que nós acreditamos, então é bem provável que a menção de João aos 3 dias, aqui no verso 1, possua um certo peso teológico. Não é apenas uma expressão que determina um momento histórico, mas vai além. Além de haver uma chance de João aqui estar ligando aquele milagre em Caná, nesses dias, ao evento da ressurreição, Jesus ressuscita no terceiro dia, ele começa a falar sobre isso no capítulo 2, verso 19, 21 e 22, já muito próximo dessa narrativa. Se pensarmos na completude dos 7 dias da semana, os 7 dias decorridos, com o término no sábado, que também ganha muita força teológica durante todo o Novo Testamento. Então, esses 3 dias mencionados por João podem estar ligados aos dias da criação já mencionados no prólogo. Então, na introdução do livro, a gente fala lá que João liga a ação de Jesus, o verbo à criação. Então, é provável que João esteja chamando a atenção dos seus leitores para pensar nos dias da criação, sendo que o primeiro sinal que vai ser realizado aqui, logo após essa apresentação, seria uma alusão à nova criação que estava sendo inaugurada na pessoa de Jesus. Então havia uma nova criação que estava às portas, na figura do Messias que agora estava sendo inaugurada em Jesus, no seu ministério e na sua obra. Ao ir a um casamento, Jesus vai muito além dos ascetas monásticos da comunidade da sua época, as de Qumran, por exemplo, e muitos outros que se abstinham de eventos, festas e tempos assim de relacionamento, alegria, comidas. E com isso, acaba que o texto nos ensina que o ministério de Jesus ia muito além e era diferente daqueles da sua época. Inclusive, ele é contestado em algum momento por não se enquadrar exatamente dentro do quadradinho de muitos da sua época, que não participavam desses eventos, que não tomavam vinho, não comiam, não participavam de festas. Jesus, então, vai na contramão deles aqui. Então, se nós pudéssemos trazer uma breve aplicação para nós, essa postura de Jesus nos ensina contra o ascetismo contemporâneo de grupos religiosos que são muito rígidos.
que até se dizem cristãos, mas que querem privar os cristãos de qualquer atividade ditas seculares. O que nós não acreditamos. O Senhor Jesus estava num casamento aqui, participando de uma festa da sua época. Agora, é claro, a gente precisa ter sempre o cuidado de não vermos aqui nessa ação de Jesus uma oportunidade de repensar as nossas práticas, os nossos excessos na participação de alguns momentos e eventos com algumas pessoas, se tornando ali o romper de uma linha entre a liberdade e a libertinagem. Porque a gente acaba indo muito além. Eu já conversei com um rapaz que estava elogiando uma mulher, uma parente sua, de ser uma mulher muito madura espiritualmente, porque ela ia a festas mundanas. Então, na cabeça dele, ela fazer, por exemplo, o devocional na semana, mas ir no final de semana a uma festa mundana, onde tinha bebidas, drogas e muitas coisas ilícitas, era sinal de maturidade, mas no fim das contas não era. Ela acabou errando a mão, achando que a libertinagem é liberdade. Então, Jesus nos ensina, com a sua postura, que nós podemos ir além do que muitos padrões são estabelecidos nos dias de hoje, porém com muito cuidado, sem excessos, obviamente. Agora, no casamento em que todos eles estavam, Jesus, Maria, os seus discípulos, aconteceu algo inesperado e digno da nossa atenção. Versos 3 a 5, o texto bíblico diz assim: Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Agora nós estamos diante de um casamento com um sério problema. As festas de casamento da época de Jesus poderiam durar até uma semana, como dizem muitos estudiosos do contexto da época. O vinho era sinônimo de alegria, era o sinônimo de celebração, era algo vital para a alegria em uma festividade. E o vinho, naquela época, era o suco da uva, mas não era um mero suco, mas era exatamente a extração do suco da uva que era diluído com água numa porcentagem que reduzia em muito a sua fermentação. E quando esse processo não acontecia, então nós temos na Bíblia chamado de bebida forte. Então era uma bebida mais forte quando não tem esse processo, mas a maioria dos vinhos, em momentos como esse, eram diluídos. É claro, é só uma informação para que a gente entenda o que seria esse vinho nessa época aqui. Então, se o vinho era tão importante em festividades assim, casamento mais especificamente, esgotá-lo seria uma ofensa, motivo de grande embaraço e vergonha para o noivo, que era o grande responsável pela festa. Tem estudiosos dessa passagem que mencionam que a família poderia levantar um processo contra o noivo que estava casando porque ele deixou faltar vinho ou comida na festa. Isso tudo para acentuar como eles estavam diante de um sério problema. Não foi simplesmente acabar a comida, a bebida e dizer: olha, pessoal, infelizmente nós tivemos um problema aqui, veio mais pessoas do que o esperado, a gente vai ter que encerrar aqui, todo mundo vai para casa, todo mundo vai falar alguma coisa, mas ia ficar por aquilo mesmo. Aqui nessa festa não era bem assim. Nós temos algo aqui muito mais profundo. Ao que a mãe de Jesus, depois de saber dessa falta, se adianta, vai até ele e diz: eles não têm mais vinho. Geralmente, as mulheres ficavam mais perto do lugar em que o vinho e a comida eram preparados, dentro ali da estrutura e organização das festas. É por isso que Maria fica ciente da escassez do vinho antes que a notícia chegue a Jesus e aos demais convidados, inclusive o organizador da festa, que ele não estava sabendo muito bem do que estava acontecendo. E Maria agora se dirige a Jesus e, diferente do que muitos acreditam,
Ela não estava necessariamente pensando que, ao falar para Jesus, ele iria ter uma ação miraculosa, sobrenatural e iria agora providenciar toda a comida necessária de uma forma milagrosa para aquela festa. Mas vale lembrar que Maria, nesse momento da história, já era uma viúva. E Jesus, como o filho mais velho, é bem provável que ela tenha se dirigido a ele porque ela havia aprendido a depender dele e das suas habilidades como uma viúva diante de um filho mais velho. Então, parece até um consenso entre muitos estudiosos desse texto de que a família de Maria, nesse ponto aqui, dependia do trabalho manual de Jesus. Ele não era apenas o filho de um carpinteiro, mas em Marcos 6:3 diz que ele era carpinteiro. Então, a ida de Maria a Jesus era de alguém que estava vendo seus parentes em uma roubada, o vinho estava acabando, e por já ter visto Jesus como um homem responsável por uma família e que certamente muitas vezes resolveu problemas numa estrutura familiar comum, ela se dirige a ele pedindo alguma ajuda. E agora nós entramos no verso 4, que após a fala de Maria, Jesus traz uma reação. E não parece ser uma reação muito alinhada com a fala de Maria e muito menos com a expectativa dos leitores. Primeiro, Jesus chama, na Nova Almeida Atualizada, ela de senhora, que a palavra que originalmente foi usada para descrever ela como senhora também poderia significar mulher. E essa forma de tratamento não é desrespeitosa, que isso fique claro aqui. Mas também não é um modo afetuoso, o que normalmente se esperava de um filho para com a sua mãe, certo? Então, lendo o Donald Carson, que é um dos principais estudiosos do Evangelho de João, ele não consegue encontrar uma tradução para a nossa língua que se aproximasse dessa expressão de Jesus. Por isso que é difícil para a gente identificar o que ele quis dizer com mulher ou senhora. Mas esse uso da palavra gnai seria essa ideia de algo que não é afetuoso ali, não é desrespeitoso. E acaba se distanciando muito do que nós esperaríamos de um filho para com a sua mãe. E depois disso, Jesus diz: por que a senhora está me dizendo isso? Literalmente, Jesus estaria dizendo o que é para mim e para você. Ou como a Almeida Revista e Corrigida traduz com precisão, que tenho eu contigo. E essa expressão, dentro da língua semítica, sempre distancia duas pessoas. Essa forma de falar, essa frase aqui, carrega algum grau de reprovação e, no fim das contas, é um tipo de repreensão. O tom não é rude aqui, mas é certamente abrupto e que Maria não esperava que poderia acontecer. É por isso, irmãos, que com essa repreensão de Jesus, ele estava declarando a sua completa liberdade em relação a qualquer tipo de conselho, agenda ou manipulação humana, inclusive da sua mãe. Ao embarcar em seu ministério, que era o grande objetivo da sua vida, sua única direção estava atrelada à vontade do Pai. E a gente vê isso se repetindo várias vezes nesse mesmo evangelho. Agora que ele havia entrado no propósito de sua vida, tudo, inclusive os laços familiares, tinham de ser subordinados à sua missão divina. Isso não é indiferença, mesmo que em outros momentos, quando os discípulos dizem: olha, Jesus, a sua mãe, seus irmãos estão lá fora. Ele diz: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Se não são aqueles que fazem a vontade do Pai. Mas o próprio Jesus, lá em João 19, 25 a 27, provê para o futuro dela. Então não é um desprezo por Maria, a sua mãe, nem muito menos um cancelamento da sua maternidade. Inclusive, no versículo 12, no final aqui do nosso relato, diz o texto que ele parte com os seus discípulos,
seus irmãos e sua mãe. Mas ela, como qualquer outra pessoa, deveria vir a ele agora como o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele por meio de quem a salvação havia chegado. Irmãos, essa lição não poderia ser mais difícil que para a mãe de Jesus. Ela cuidou dele, né? Ele nasceu, ela amamentou, ela trocou ele, deu suas primeiras refeições, educou em muitos aspectos, o viu crescendo, mas agora era necessário algum nível de ruptura nos laços familiares por conta de um propósito muito maior. E talvez essa fosse parte da espada que atravessaria a sua alma, em Lucas capítulo 2, verso 35. É por conta disso que, mesmo nos distanciando e muito da crença católica, nós devemos honrar Maria ainda mais, por tudo aquilo que ela representou num texto como esse, que nós veremos daqui a pouco. Mas Jesus continua na sua fala e resposta a Maria e diz: olha, ainda não é chegada a minha hora. Essa frase está relacionada à morte e ressurreição de Jesus. E ao responder dessa forma a Maria, mesmo que ela não tenha entendido de todo, porque ela só queria mesmo que o casamento terminasse sem embaraço. Ela chegou para Jesus: Jesus, você pode fazer alguma coisa porque não tem mais vinho. E aí Jesus diz: olha, ainda não é chegada a minha hora. E certamente Maria pode ter estranhado num primeiro momento o que ele falou, porque no fim das contas Jesus queria antecipar um assunto muito importante sobre a sua obra, sobre o seu papel como Messias. E ele também queria ensinar que o momento em que o vinho vai fluir livremente na era messiânica ainda estava por vir. Os profetas falaram sobre isso. Em Jeremias 31, verso 12, Oséias 14, verso 7, em Amós capítulo 9, 13 a 14. Quando o Messias viesse e estabelecesse plenamente o seu reino, o seu domínio, o vinho não seria problema e da melhor qualidade. Mas com a sua atitude em providenciar vinho bom e abundante para o casamento, ele acaba simbolizando uma antecipação, um antegozo do estado glorioso de Jesus. Então não chegou ainda o tempo que o vinho vai fluir sem fim, sem limitações, sem privações. Mas ele faz com que a festa não acabe, o vinho seja providenciado como uma forma das pessoas perceberem que quando chegar o seu tempo pleno, aquilo seria o mínimo que poderia acontecer. Ao que Maria, no verso 5, ela diz: façam tudo o que ele disser. Maria evita a gentil repreensão de Jesus. Ela poderia agir de uma forma totalmente diferente, né? Era a mãe dele. Deixa de que você tá com coisa, rapaz. Mas ela dá um exemplo do melhor tipo de fé, que é a fé perseverante. Mesmo com a repreensão, ela manifesta que estava contente em deixar a questão nas mãos de Jesus. Ela não entendia tudo o que estava acontecendo ali. Mas é exatamente esse tipo de padrão que ocorre em outro trecho de João, quando Jesus inicialmente recusa um pedido de ajuda, depois passa a ajudar da sua própria forma, em resposta com frequência a uma posterior demonstração de fé. Lembra da mulher cananeia? Ela suplicando a Jesus por ajuda, e Jesus: olha, eu não posso ajudar você, eu vim para a casa de Israel. E ela insiste, continua, ele diz: mas olha, eu não posso tirar a comida da mesa e entregar para você, os cachorrinhos, né, como ele menciona lá na expressão. Mas ela continua e diz: olha, mas eu quero isso mesmo, eu estou resoluta, eu quero continuar, eu quero a sua ajuda, eu sei quem o Senhor é. Ao que Jesus prontamente responde e exalta a fé dela. É uma fé perseverante, que não desiste, mas que ancora toda a sua confiança em Deus.
E essa resposta de Maria, irmãos, nos ensina muito, porque acaba saltando do texto como um ensino pétreo para a nossa alma. Faça tudo o que Jesus disser. Deveria ser uma frase de cabeceira da cama, pintada nos quartos ou nas salas e entradas da nossa casa. Faça tudo o que Jesus disser. Porque no fim das contas, nós somos tendenciosos a fazer aquilo que nós dizemos. Aquilo que nós queremos. É a nossa vontade. Maria diz o quê? Faça tudo o que Jesus disser. Mas também nos orienta quanto ao aconselhamento bíblico, onde nós somos ensinados a conduzir os aconselhados a fazerem o que Jesus disse, e não o que queremos que Jesus dissesse. Que é isso que muitas vezes nós fazemos com as pessoas, não é? Nós queremos que as pessoas se enquadrem e sejam os nossos imitadores, nossa imagem e semelhança, ao invés de conduzir as pessoas a fazer o que Jesus disse. Mas também nós somos ensinados, com tudo isso que aconteceu nesse pequeno bloco da conversa de Jesus com Maria, a colocar as coisas no seu devido lugar quando o assunto é a forma como nós tratamos Jesus. Ele é o nosso irmão, nós sabemos disso. Mas também ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então nós temos que ter respeito por ele, nós devemos ter zelo pela sua pessoa, a sua figura. Ele não é qualquer pessoa. Agora, claro, nós sempre teremos dificuldade em conciliar tudo isso, não é? Como é que eu consigo enxergar Jesus como meu irmão, ao mesmo tempo como meu Deus, o meu Salvador? Mas, acima de tudo, nós devemos sempre nos achegar a Ele com respeito, amor e, sobretudo, fé. Esse é um caminho mais seguro sobre o modo como nós devemos tratar com Ele. E, dito isso, nós vamos entrar agora no ápice da narrativa, versos 6 a 10. Porque diz o texto que estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Então, os irmãos devem lembrar, em um certo momento em que Jesus, caminhando com os seus discípulos, eles passam por uma plantação de milho e aí os discípulos começam a comer milho e chegam alguns opositores a Jesus e questionam, dizendo: olha, como é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Mas não é que eles estavam preocupados com a higiene de lavar as mãos para poder comer, é porque existia uma crença já bem tradicional, bem comum entre os religiosos da época das purificações. E eram crenças bem exageradas. Então, geralmente eles guardavam em potes de pedra, potes grandes. Geralmente eles tinham o formato de um cálice, e aí eles guardavam água nesses potes porque eles eram mais eficazes para a manutenção da água. Eles eram impermeáveis, eram de pedra, era diferente de couro, outros materiais possíveis de armazenamento. E aí, quando eles iam fazer a purificação, então, se fosse purificar as mãos, alguém precisava ir, derramava água nas mãos, com os dedos apontados para baixo, até a água escorrer pelos dedos, certo? Depois eles levantavam a mão, aí derramavam mais água até escorrer pelo cotovelo. E aí depois fazia com a outra mão, mesmo jeito, e depois uma mão lavava a outra. Aí eles podiam comer, fazer tudo isso. Era um negócio, sim, um tanto absurdo, né? Para a forma como nós lidamos hoje com purificações, né? Mas Jesus, ele chama a atenção porque ele poderia usar os vasilhames do vinho que havia acabado. Não é verdade? Mas ele faz questão de apontar para os potes que eram usados para as purificações dos judeus. Esses potes, eles eram imensos, eles cabiam 100 litros cada um. Então nós temos 6 potes aqui. E aí Jesus diz: olha, encham de água esses potes.
e eles encheram totalmente. Colocaram aí até em cima, até a boca mesmo do pote. Então ele disse àqueles homens: agora vocês tirem um pouco dessa água que foi colocada no pote e levem ao responsável pela festa, o mestre-sala, aquele que era o oficial que conduzia a programação, o evento, em especial a comida. E aí, quando o responsável pela festa provou a água, verso 9, que estava já transformada em vinho, como João bem coloca, ele não sabia de onde tinha vindo, não foi falado no primeiro momento para ele. Os serventes sabiam que naqueles potes tinham água anteriormente, eles foram lá atrás dessa água, provavelmente em algum poço próximo. E aí, depois que o mestre, o responsável pela festa, bebe, ele chama o noivo imediatamente. Então, nós estamos aqui diante de uma crise, né? Uma tensão entre dois responsáveis pela festa: o noivo e esse outro aqui, o mestre-sala, alguém responsável por excelência. E aí ele repreende o noivo. Ele diz: olha, o comum é que seja servido primeiro o vinho bom, de primeira qualidade, para os convidados da festa, e quando já beberam muito, e aqui beber muito é uma só palavra no texto que originalmente foi escrito, e aqui é uma expressão para embriaguez. Então ele está dizendo: olha, quando já está todo mundo embriagado, ou pelo menos aqueles que se embriagavam, então serve o vinho inferior, que eles não vão ter muita consciência para discernir entre um vinho novo e um vinho velho, um bom e um inferior. Nós não estamos aqui querendo entrar em detalhes sobre essa questão das festas lá, pessoas se embriagavam e tudo, a gente já tem informação suficiente na Escritura para saber que embriaguez é pecado. Ponto. O que mais chama a atenção aqui nessa passagem é exatamente o que segue nas palavras desse responsável pela festa, porque ele diz: enquanto o padrão é esse, de servir primeiro o vinho bom e depois o vinho inferior, você guardou o melhor vinho até agora. Você tá doido, rapaz? Olha o tanto de dinheiro que você vai gastar aí com um monte de pessoas que já beberam aí, não sabem mais nem discernir. E quando nós observamos esses versos, a nossa atenção principal precisa estar em dois elementos da narrativa que se tornam símbolos importantes do ensino de João aqui. Primeiro, os potes de água que são usados na purificação dos judeus e o vinho de celebração da festa. Porque, sem intenção, o responsável pela festa, ao ver o que aconteceu com o vinho, ele apresenta um padrão importante da realidade bíblica que Jesus e João querem nos ensinar aqui. O inferior vem primeiro, dando na sequência lugar ao superior. E ao usar os potes da purificação e ao usar o vinho como símbolos, o texto está querendo nos ensinar que o inferior aqui é a velha ordem da lei e os costumes judaicos, enquanto que o superior é Jesus como Messias de Deus. Então, os costumes, as tradições, a lei, tudo isso que era comum na espiritualidade dos judeus da época, por meio dos quais eles conduziam a sua vida, Jesus está dizendo, eram sombras. Era algo apenas introdutório. Era uma apresentação daquilo que estava por vir, daquilo que é melhor, daquilo que é superior, o Messias. Então, aqueles jarros da purificação dão agora espaço àquele que de fato pode purificar. Aquele jarro com as suas águas naturais só podiam lavar as mãos e purificar o exterior. Enquanto Jesus, como Messias de Deus, chega para trazer a purificação da alma, do coração, do ser, do íntimo. É por isso que ele é melhor, por isso que ele é superior. A mera quantidade de água transformada em vinho
se torna, desse modo, um símbolo da provisão generosa da era do Messias. Então vai ser algo grandioso, vai ser algo magnífico quando o Senhor Jesus ele começar a reinar sobre toda a humanidade, em todos os espaços geográficos, com cetro de ferro, sendo de fato Deus e Rei de toda a humanidade. Quando existir uma nova ordem das coisas, tudo pleno, tudo acabado, é por isso que o jarro foi completado. O tempo para a purificação cerimonial está completamente cumprido. É isso que Jesus está dizendo, é isso que João está ensinando. A nova ordem, simbolizada pelo vinho, não poderia ser tirado dos potes tão intimamente ligados à mera purificação cerimonial. Era impossível. O que João diz é simplesmente que o vinho que Jesus forneceu é inigualavelmente superior, como deve ser tudo que está ligado à nova era messiânica a qual Jesus está trazendo. Irmãos, a vida cristã não pode ser um fardo pesado e cansativo, mas deve ser o lugar onde nós podemos achar descanso para a nossa alma. Em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, o Senhor Jesus diz: "Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados." Mas com o quê? As tradições, a lei, as exigências, toda aquela sobrecarga que, na perspectiva deles, poderia conduzi-los à salvação, mas estava destruindo eles, sobrecarregando. Ao que Jesus diz: "Venham a mim, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve." É como diz Estênio Marcios em uma das suas canções: "Muito leve tu vieste a mim, leve, leve a santidade é leve." O cristianismo não pode ser a habitação de líderes autocentrados e autoritários, regras abusivas e tradições sufocantes, mas o lugar onde os feridos acharão remédio, os sofridos encontrarão alento, os sobrecarregados encontrarão descanso, os doentes encontrarão a cura, os desamparados encontrarão uma família e os pecadores a salvação. É isso que deve ser a igreja. Era isso que Jesus estava trazendo consigo mesmo. No fim das contas, o melhor de Deus não está por vir, mas já veio. E trouxe consigo uma nova ordem superior das coisas. É por isso, irmãos, que nós não devemos querer voltar para a velha e inferior. Nós já estamos satisfeitos com o que é novo e superior em Jesus. O texto termina com um desfecho magnífico, versos 11 e 12. O texto diz: "Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele." O propósito dos sinais estava começando a se cumprir. Os discípulos estavam vendo a glória de Jesus, o Messias, e crendo nele. Não era isso que João falou no capítulo 20? Não era esse o propósito de João ao escrever um trecho como esse? Pois está aí, os discípulos estavam vendo a glória de Jesus transformando a mera água em vinho numa festa que precisava continuar. E a partir disso enxergaram nele o Messias, crendo no seu coração. Depois disso, verso 12, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. De acordo com Mateus capítulo 4, verso 13, Jesus morou por algum tempo em Cafarnaum. Aqui sua mãe, seus discípulos e ele, após o término da festa ou do milagre, nós não sabemos, o texto não deixa claro,
foram para a casa onde Jesus morava. E ao final dessa passagem, eu queria trazer rapidamente algumas lições que nós aprendemos, além das que já foram postas. Primeiro, irmãos, a provisão de Deus para as nossas vidas aponta sempre para além de si mesmo. Nós não podemos esquecer isso. Aquilo que Deus provê para nós, as necessidades que são supridas no dia a dia, aqueles momentos em que você não vê saída, mas Deus mostra, não é um fim em si mesmo, mas sempre aponta para a glória de Deus. Sempre. A gente tem que visualizar isso. Quando Deus fizer algo em nossas vidas, Ele não quer que a gente olhe só para a provisão, que já é algo grandioso, mas Ele quer que nós olhemos para Ele. Porque a provisão nunca deve brilhar mais que a glória do provedor. A provisão é importantíssima, mas o provedor, nós não temos palavra para descrever. Ele é a glória. Ele é o nosso foco. É a Ele que nós devemos adorar e não a provisão. Foi isso que aconteceu na festa. A festa continuou, o vinho foi provido, 600 litros de vinho. Mas João queria que a gente olhasse para a festa. Nós temos poucas informações sobre a festa. João queria que nós olhássemos para quem? Para Jesus. Era isso que ele queria. Mas, em segundo lugar, uma outra lição que nós aprendemos, irmãos, é que esse evento narrado por João parece um arquétipo, uma representação das nossas vidas como cristãos. Então, de forma bastante poética, Jesus precisa ser convidado para a nossa vida. Porém, mesmo com ele presente, as coisas podem faltar. Mas quando faltar, nós devemos buscar a solução nele, sempre esperando o tempo dele, a forma dele de resolver o problema. O mais importante é obedecer às ordens de Jesus e jamais esquecer que o melhor com Jesus sempre vem depois. Então esse é o padrão da vida cristã. Não é porque nós somos crentes que nós não passaremos por problemas. Vamos passar, mesmo com Jesus em nossa casa e em nossa vida, os problemas vêm. Mas quando vier, nós não precisamos nos desesperar, precisamos buscar em quem de fato pode nos ajudar, de fato pode nos socorrer. Jesus. Nós temos que obedecer a Ele e lembrar que a provisão vai vir da sua forma, do seu jeito, no seu tempo. E no fim das contas, seja aqui ou seja no porvir, a provisão será garantida. Se bem que sempre o que vem depois é melhor do que nós temos hoje. E para encerrar, em terceiro lugar, uma última lição que eu quero destacar é que esse que nós lemos, estudamos e pensamos nessa noite é Jesus de Nazaré, o Messias prometido, o Deus de milagres. Era isso que João queria que nós acreditássemos, então ele conseguiu. Se é isso que ele queria, então ele conseguiu. Esse Jesus que transformou água em vinho, mas também transformou o nada em um universo incrível. Irmãos, ele também pode nos ajudar transformando as nossas lutas mais difíceis em grandes conquistas. Ele pode também destronar os ídolos mais fortes e permanentes do nosso coração, transformando-os em habitações exclusivas para ele. Ele pode fazer isso. E ele pode transformar os pecadores mais perdidos em filhos amados. Ele é o Deus de milagres, de transformações. Então, se você está passando por algum problema muito sério na sua vida, acredite que Jesus pode resolver o seu problema. Isso não é uma garantia, mas é uma forma de acreditarmos mais nele.
confiarmos mais nele, no seu poder, na sua glória. O Deus que criou o mundo, ele pode fazer qualquer coisa que não seja pecaminosa, claro, que está dentro da sua vontade. Não custa nada acreditar. Mas também eu tenho certeza que nós temos muitos ídolos no nosso coração, muitos pecados que nós estamos alimentando. Isso não agrada a Deus. E às vezes nós nos achamos impotentes, não é? Diante deles. Parece que passa dias, meses e anos, e mesmo conhecendo mais a Deus, a sua palavra, nós nos sentimos de mãos atadas, fracos, incapazes de vencer alguns pecados. Mas Jesus pode nos ajudar a vencê-los. Ele pode, sim. E acima de tudo, ele pode transformar os pecadores mais perdidos possíveis, como eu e você, em filhos amados. Basta você olhar para quem você era antes e saber que de fato ele pode transformar pessoas más em pessoas justificadas, pessoas salvas. Você crê nisso? Você acredita nisso? Será se nós acreditamos nisso? Que Deus nos ajude a maturarmos a nossa fé em Jesus, a fim de podermos enxergar a sua glória, crer nele e assim cumprir o propósito pelo qual esse texto foi escrito, para a glória dele e para a nossa edificação. Amém? Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um momento em que podemos refletir na tua palavra. E desde já a nossa oração é um pedido de ajuda. Nós estamos tão distantes de Maria, pelo menos das palavras mencionadas por ela e a realidade que foi escancarada diante de nós. Porque nós somos tão desobedientes ao Senhor, nós andamos tão na contramão muitas vezes do que Jesus disse. E o nosso pedido é que essa palavra, através do poder capacitador do Espírito Santo, produza em nós mudança, transformação, força, capacidade para lidar contra os nossos pecados, para lidar contra os nossos vícios, para lidar com as nossas fraquezas, os nossos problemas diários. Nós precisamos muito, Senhor, muito mesmo. Ajude para que nós possamos enxergar a vida cristã de outra forma, Senhor. Nós chegamos aos teus pés cansados e sobrecarregados. Em Jesus nós fomos aliviados, mas nós somos tão tolos que muitas vezes nós estamos voltando a colocar as cargas sobre as nossas costas e ombros. Mas não parece ser essa a tua vontade. É claro que a vida cristã envolve sacrifício, luta, abnegação, renúncia, e tudo isso dói muitas vezes. Tudo isso é penoso, escorre lágrimas dos nossos olhos. Mas nós sabemos que isso faz parte. Agora, comprar a tua salvação, comprar o teu amor, comprar a tua bondade, a filiação, através das tradições, através das leis, dos costumes, das regras, totalmente alheios, incompatíveis com a tua palavra, que isso não aconteça em nosso meio. Mas que sejamos uma comunidade messiânica que obedece ao Messias, a Jesus, o nosso Deus e Rei e Salvador. E que sejamos, sobretudo, uma comunidade de fé que acolhe, assim como nós fomos acolhidos.
que abre o coração para receber pecadores, pessoas feridas, exaustas, cansadas, sem solução para seus problemas, e possamos mostrar Jesus para elas, apresentar Jesus e deixar que Jesus possa fazer todo o trabalho por elas, tornando-se o grande sentido para os seus corações e vida, e assim tornando a realidade delas totalmente diferente. Essa é a nossa súplica, Senhor, essa é a nossa oração, mas também essa oração deve chegar ao nosso coração, a fim de que tenhamos mais fé, confiemos mais, perseveremos mais. O Senhor se agrada desse tipo de fé, então que seja essa a nossa realidade. Que seja o reflexo de uma perspectiva correta de quem o Senhor é. E acima de tudo, obrigado por Jesus, que diariamente, semanalmente encanta os nossos olhos com suas ações e vida, nos animando e alegrando para o dia seguinte, para a semana que chega, as lutas que virão, mas as alegrias também que poderemos compartilhar com amigos, famílias e irmãos. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém.